Meus irmãos e minhas irmãs, reforço mais uma vez o convite a nos confessarmos. O Padre Igor está ali, esperando também os outros penitentes. Nessa liturgia da palavra de hoje, Deus nos convida a meditar sobre quem Ele é. Por que isso? Porque nós vemos Jesus falando das bem-aventuranças, e texto muito bonito, muito conhecido. Existe pessoas, personalidades de outras religiões que admiram muito esse texto das bem-aventuranças. Dizem que se sobrasse apenas esse texto aqui do Evangelho de São Mateus, e que também se repete com algumas mudanças no Evangelho de São Lucas, toda a Sagrada Escritura estaria preservada, porque aqui está resumido toda a vida de Jesus. Mas vejam, escutamos Jesus no Evangelho anunciando para nós as bem-aventuranças. Aqui nós temos 8, mas essas 8 a gente poderia colocar como 7. Por quê, né? Porque aqueles que promovem a paz e os que têm fome e sede de justiça, na verdade estão fazendo a mesma coisa. 7 bem-aventuranças, 7 posturas que nós devemos ter na nossa vida, 7 tipos de felicidade. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, feliz. 7 felicidades que podem e devem fazer parte da nossa vida. Bem-aventurado quer dizer feliz, o que às vezes nos faz achar estranho a fala de Jesus. Por quê? Jesus diz, para que nós possamos prestar atenção, que o fundamento da bem-aventurança não é a nossa postura, mas o fruto dela. Às vezes a gente quer fazer as coisas para poder sentir o prazer, o conforto e a comodidade dessas coisas, e a gente não presta atenção nas consequências. Qual é o fruto disso? Porque é óbvio para nós que não pode ser feliz uma pessoa aflita. E como é que Jesus diz, bem-aventurados aflitos? É óbvio para nós que ser perseguido não é uma coisa que nos torna felizes. E como é que Jesus pode dizer, bem-aventurados os perseguidos? Porque Jesus está dizendo que a questão aqui não é a sua postura, não é só a sua postura, não é só a sua atitude, é a consequência dessa postura, a consequência dessa atitude, qual é o fruto. Os pobres em espírito não são felizes porque são pobres, os aflitos não são felizes porque são aflitos, nem os mansos, nem os sedentos, nem os famintos. Nenhuma das bem-aventuranças é simplesmente feliz por causa da forma como vivem. Eles são felizes por causa do fruto dessa postura. São felizes pelo que eles recebem de Deus como recompensa. Uma recompensa que não passa, que é eterna, que é verdadeira felicidade, porque é completa e permanente. Várias coisas que nós fazemos, nós ficamos satisfeitos, alegres e felizes quando as fazemos, e passa. Ninguém consegue ficar feliz o dia todo por causa do porre que levou na sexta-feira, né? No sábado de manhã já passa essa felicidade, acabou-se. Ninguém fica feliz pelo rodízio, pelo excesso de comida que come. Estava delicioso esse jantar, você fica feliz na hora, né? Mas 10 minutos depois, você tem vontade de soltar o último botão da calça, fica aquele respiração pesada, a barriga que quer explodir. Essas felicidades, elas passam, elas terminam e terminam rápido, bem rapidinho mesmo. Mas os frutos da postura que nós devemos ter diante de Deus são eternos. E isso nos faz pensar como tem sido as nossas vidas, qual tem sido a nossa postura, que tipo de recompensa
Deus nos dará pelas coisas que fazemos e pela forma como nós vivemos. E se nós morrêssemos hoje, o que é que receberíamos de Deus? Talvez a maioria aqui não se dê conta, mas essas bem-aventuranças são ao mesmo tempo a cura para os nossos pecados e o ponto mais alto da nossa vida espiritual. Vou mostrar como, falando só de uma bem-aventurança. A pobreza espiritual que Jesus fala na primeira bem-aventurança é uma postura de dependência e de confiança total somente em Deus. O pobre que se fala aqui no Evangelho de São Mateus e no Evangelho de São Lucas, o bem-aventurado, os pobres que Jesus está falando, são aqueles que reconhecem que não têm nada, e que por isso, porque reconhecem que não tem nada, suplicam e são mendigos de Deus. Suplicam e são mendigos de Deus. A confiança total a Deus, de saber que tudo o que temos não é nosso, é dele. Ele pode fazer o que quiser com tudo o que eu devo viver, com tudo o que eu tenho. E eu devo viver com as coisas e as pessoas como se não fossem meus, mas de Deus e para Ele. Isso, a gente às vezes até fala, né? Não, tudo que é meu é de Deus. Eu não tenho nada, eu recebi tudo dele. Mas nós vivemos desse jeito, meus irmãos. Nós cuidamos dos nossos filhos, nós cuidamos dos nossos pais, da nossa esposa, do nosso esposo, como se fosse um presente de Deus, e que nós devemos devolver para Ele. Ou você está tratando a sua esposa, o seu esposo, de qualquer jeito. Você está tratando os seus filhos como se fossem só seus. Você está tratando os seus pais como se fossem qualquer coisa. Você realmente acredita, as suas atitudes dizem que você realmente acredita que essas pessoas são para você presente de Deus e que você deve devolver esses presentes a Ele, que não lhe pertencem, para você fazer do jeito que você quiser, do jeito que os seus sentimentos dizem. O seu trabalho, o comportamento que você tem no seu trabalho faz e manifesta que ele é presente de Deus. Nós devemos nos fazer essa pergunta. Essa postura nos ajuda a viver o dom do temor de Deus. Porque se eu sou pobre de espírito, se a minha confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra e que me entrega todas essas coisas, que me dá a minha saúde, que me dá a minha família, que me dá as minhas qualidades, as coisas que eu consigo fazer, se eu ando é dom de Deus, se eu falo é dom de Deus, se eu tenho comida na minha mesa é dom de Deus. Se eu tenho essa postura, eu vivo o dom do Espírito Santo que nós recebemos no batismo, do temor de Deus. O que é esse dom do temor de Deus? O temor, o medo de perder a graça dEle, de trocar Deus por qualquer outra coisa. Os nossos irmãos protestantes, eles tagarelam muito a idolatria dos católicos, dos santos. Eles adoram imagens, adoram Nossa Senhora, adoram os santos. Bobagem, besteira. Existe um protestante que, consciente disso, chamado Karl Barth, ele falou qual era a verdadeira idolatria que toda pessoa pode cair: os falsos ídolos que nós criamos na nossa cabeça. E nós dizemos quem são esses deuses falsos que nós criamos com as nossas atitudes. Aí eu trabalho, eu não posso faltar um dia de trabalho. Eu não posso, domingo, se eu posso trabalhar para ganhar um dinheirinho a mais, eu vou trabalhar, mesmo que eu falte a missa. Não, eu não posso, sexta-feira, tem que ter aquela cervejinha, tem que ter aquele churrasco, e no sábado, e no domingo. Isso é sagrado, isso não pode faltar. A missa, até
Dá para vacilar uma vez ou outra, né? Mas a saída de casa no final de semana, não. Religiosamente eu tenho que ir. Do que é que nós temos medo? Rezar todo dia, na hora que eu acordo, antes de comer, antes de dormir. Se eu lembrar, tudo bem. Mas e deixar de ver o celular? É automático, né? Você nem abre o olho e a mão já vai lá. Pega o celular, olha qual foi a última mensagem, qual é a última postagem no Instagram. Quem é o nosso Deus? De quem nós dependemos? Por isso que a igreja sabiamente nos convida na quaresma a tentar tirar tudo aquilo que é do nosso costume, para que nós possamos perceber o que é que faz falta para a gente. Porque tem gente que se treme todinho se a bateria do celular descarregar. E se não falarem comigo, e me ligarem, mandarem mensagem, não puder responder, meu Deus do céu, a pessoa não recebe uma ligação, já faz 3, 4 dias, o pessoal só manda mensagem para poder falar de besteira da vida dos outros, ela acha que é tão importante assim, que as pessoas vão morrer, o mundo vai parar, se ela não puder responder uma mensagem naquele dia. A gente se treme todo. Meu Deus, você não vê a postagem da fulana hoje? A pessoa começa a ficar ansiosa, o coração acelera. Quem é o nosso Deus? A nossa postura, as nossas atitudes dizem quem é. Nós temos medo de quê? Nós temos medo do nosso celular descarregar, nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo de não conseguir agradar aquela pessoa que a gente está começando a se relacionar, a namorar, a ficar. Nós temos medo disso? Ou temos medo de perder a graça de Deus? Nós temos medo de perder as pessoas da nossa família? Ou temos medo de perder a graça de Deus? Esse deveria ser o nosso medo, meus irmãos. O de perder a graça de Deus. Essa postura da pobreza espiritual, de reconhecer que nós dependemos somente dEle, nos ajuda a colocar o nosso coração no canto certo e a ter medo daquilo que é a única coisa importante que nós deveríamos ter medo, de perder o céu, de perder o céu, de trocar Deus por qualquer outra coisa, de trocar Deus pelo trabalho, pelos filhos, pelo dinheiro, pelos meus problemas, porque eu acho que os meus problemas são os mais importantes, pelo meu comodismo, pela minha preguiça, pelo meu celular, pelo sexo, pelo prazer. Por isso essa virtude nos ajuda a vencer o mal, as más inclinações da luxúria, porque lutamos para nos apegar somente a Deus e a nada mais. A Deus e a nada mais. Nos desapegar de tudo para que nós possamos ser pobres. Isso nos fala só um pouquinho das bem-aventuranças. Mas como eu disse, essa postura é o ponto mais alto da vida espiritual. Quem é aquele que é desapegado de tudo? E é apegado somente a Deus? Os santos. São santos. E nós não somos santos. Nós não estamos desapegados de tudo, porque nós não estamos apegados de verdade a Deus. Isso acontece porque nós não rezamos de fato, meus irmãos. Não rezamos de fato. São José Maria Escrivá, ele diz: começar é de todos, perseverar é dos santos. Porque pode ser que a gente comece a rezar, pode ser que a gente comece a se esforçar a rezar melhor, e a gente diga assim: não, hoje, a partir de amanhã eu vou rezar quando eu acordo e antes de dormir. E a gente faz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, aí a gente falha um dia, e aí volta, e aí falha mais outro, aí diz: já falei 2 vezes, né? Vou parar. A gente não vou fazer abstinência de carne na sexta-feira, como a igreja manda. E aí vai, esquece naquele dia, por causa de um aniversário e tal, e aí não faz mais. Um jejum, e a gente vai se deixando levar pelos nossos erros, em vez de ter os olhos fixos em Jesus, e de errou, volta e continua tentando, errou, volta e continua tentando, até que seja o costume, o hábito, a regra, e não a exceção,
fazer aquilo que Deus nos pede. Mas nós estamos pelo menos começando. Eu queria terminar a homilia perguntando sobre isso. Eu estou dizendo aqui para vocês, a pobreza espiritual que Deus nos pede, ela é ao mesmo tempo a cura dos nossos pecados e o ápice da vida espiritual. Nós vamos viver as bem-aventuranças quando nós formos santos, mas nós já podemos e devemos começar a viver as bem-aventuranças a partir de agora, para podermos nos curarmos dos nossos pecados, para que nós possamos nos desapegar de tudo aquilo que nos prejudica, do nosso comportamento ridículo que prejudica a nossa família. Podemos começar a mudar isso hoje. O problema é, e a pergunta é, meus irmãos, nós estamos pelo menos começando a mudar isso? Nós pelo menos começamos esse negócio de querer ser santos? Nós pelo menos queremos isso? Ou é só conversa fiada? Ou você está aqui sentado no banco, está assistindo a homilia na internet, porque não tem mais nada para fazer de manhã, ou porque acha que já conseguiu cumprir a tabela ali com Deus, cheque, já fui para a missa, já está resolvido, a minha vida com Deus já está pronta. Porque infelizmente, nós sabemos o que a igreja nos pede, sabemos, a maior parte das coisas, talvez a gente não saiba por quê, talvez a gente não saiba os motivos, talvez a gente não saiba o quanto faz bem e o quanto é bom nós fazemos o que a igreja pede. Mas a gente vem para a missa de domingo para cumprir tabela, para poder deixar a nossa consciência tranquila. Você acha que vai entrar no céu de fininho? Vai dar certo. Que vai dar um jeitinho para salvar a sua alma, fazendo as coisas no mais ou menos, de qualquer jeito? Você acha que vai deixar de resolver do seu jeito, sem se importar com o que a igreja diz, sem rezar, sem se confessar, sem se casar, sem ser batizado e sem batizar os seus filhos, sem comungar, tomando anticoncepcional, usando camisinha, morrendo de medo de ter mais filhos, sem medo nenhum de comer besteira e de acabar com a própria saúde, assistindo besteira o dia inteiro, falando mal de todo mundo, reclamando de tudo que te acontece. Você acha que essa postura de vida vai lhe levar para onde? Para o céu? Para o céu? Para o céu. Aonde é que está escrito que fazendo essas coisas nós iremos para o céu, meus irmãos? Qual é a consequência de você viver a intimidade com a sua mulher, achando que você, o esposo e a esposa, na intimidade, você com o seu corpo está dizendo, eu me entrego todo a você, mas ali tem uma barreira, eu não quero as consequências dessa ação, eu não quero ir até o fim, porque ir até o fim, na intimidade de um homem e de uma mulher, é gerar vida, é sacrifício, porque nem todo dia um quer, nem todo dia o outro quer, tudo é desculpa, né? Dor de cabeça, eu estou cansado, o dia foi cheio, mas é sacrifício. O que o padre diz aqui com o pão na mão, esse é o meu corpo que eu entrego por vós, o homem e a mulher tem que dizer na cama um para o outro, e tem que ser verdade, não é só um pedaço, não é só o corpo, é a alma também. Mas você não quer as consequências? Se nós rezássemos do jeito que a gente olha as mensagens no celular, meu Deus, que transformação, que mudança de vida, que cidade maravilhosa nós teríamos. Pensem, meus irmãos, a gente ainda está no começo do ano, podemos fazer as nossas metas, podemos mudar de vida ainda, podemos começar a rezar de verdade, e perguntar para Deus o que é que Ele quer que nós façamos, em vez de nós dizermos para Ele, Senhor, faz isso, faz aquilo, me dá essa bênção, me dá essa graça. E perguntar para Ele, qual é a tua vontade? O que é que o Senhor quer que eu faça? Quando nós começarmos a responder essas perguntas, meus irmãos, com sinceridade,
aí sim o nosso coração vai começar a olhar para Ele e buscá-lo de verdade. E a gente vai parar de brincar de ser católico e vamos começar a ser católicos de verdade, desejando os sacramentos, querendo viver do jeito que Deus nos pede através da sua igreja e nos esforçarmos para toda vez que nós errarmos o caminho, pedirmos perdão e começarmos ele de novo, porque o importante é perseverar, como nos diz São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.